Qual é o seu nome? Meu nome, Chiusa. Chiusa? Sete. Um T ou dois T's? Dois T's. Dois T's. Você é? Italiano o nome. Mas de profissão, de... Formação. o que você é? A profissão? É. Ih, aí é que complica. Porque quando eu digo antropólogo, o pessoal fica meio assim. Etnomusicólogo, pior ainda. Eu, para simplificar, professora. Mas eu sou, quer dizer, sou compositora, né? Dizem que sou. Legal. Bom, então vamos começar do começo. Como foi sua infância? A minha infância foi muito boa. Com as tristezas que todas as famílias têm. Perdi minha irmãzinha, né, quando eu tinha 12 anos, a pequena. Essas coisas que acontecem e entristecem, mas a minha infância foi muito boa. Meus pais eram excelentes pais, né? Mas eu não tenho nenhum músico na família. Quer dizer, antes de mim. Até as gerações que eu alcancei e tive notícia, eu não sei de nenhum músico. De modo que eu não tive essa colher de chá, né? Filho do músico, não sei o quê, não. Porque assim, o lado do papai são italianos, do norte, né? Meu avô era de Mantova, de um lugarejo chamado Podgoruzco, até uma cidade não é muito pequena, Podgoruzco, já fui lá visitar, para ver como é que é. E minha avó era de Bergamo, que é uma cidade muito bonita, né? Meu avô Sete, e ela Colleoni. E diz a minha mãe que a vovó cantava muito, cantarolava óperas, que ela adorava cantar. Mas eu era muito pequena, não lembro desses episódios de tê-la visto cantar. E ela morreu muito cedo. Bom, agora esse é o lado paterno. O lado materno, eu tenho mais mistura, porque eu tenho um avô nascido em Beirute, portanto árabe, né? E uma avó suíça-francesa. Daquela imigração que veio ainda por conta de Dom João VI, aquele negócio que começou. Dizem que era para branquear um pouco a população, né? Essas más línguas, você não entende. Eu não sei o que era, o que não era. Só sei que vieram os suíços. Foi, acho que, uma das mais antigas imigrações para o Brasil. Eu não estudei essa parte, eu só me concentro na família dos suíços, nas famílias que vieram. E foi uma saga muito triste essa dos suíços. Grande parte morria na viagem, alguns morreram antes de embarcar, ficavam na Holanda. Saíam de suas aldeias e eram sempre do campo, né? Gente do campo. E ficavam naqueles portos insalubres de Amsterdã, enfim. Enfim, muitos morriam antes de embarcar, outros morriam na viagem. Então foi muito triste. Uns chegavam sem os pais, as crianças chegavam sem os pais, ou os pais chegavam sem as crianças, metade ficava no mar. Foi muito triste esse lado. Eu estou baseada em tese de doutorado de suíços que fizeram em Friburgo, né? Eu li tudo isso aí, que estava sempre curiosa, né, para saber. Bom, esse é o lado da minha avó suíça. Só que eles vieram para fazendas no estado do Rio e já ficaram um pouco abrasileiradas no sistema de vida, mas sempre com aquele rigor suíço, muito asseados, muito caprichosos. Não? Assim. E o lado do meu avô era de família rica em Beirute, era a família Tabet. E a história que eu sempre ouvi contar, eu conheci muito pouco o meu avô, ele morreu cedo também. A história que eu ouvi contar é que ele estava num colégio interno de padres franceses, né? Porque a segunda língua lá é o francês mesmo, né? O Líbano, naquela altura, era Síria. Beirute era Síria. Depois houve uma mudança geopolítica ali, né? E ele, quando a mãe morreu, e quando a mãe dele morreu, o menino, com 13 anos, ficou revoltado porque o pai casou-se, antes de fazer um ano, casou-se com uma outra moça. Ele fugiu do colégio.
fugiu e era bem aventureiro, assim. Foi viajando e os padres ficavam sem saber o que fazer. Então diz o meu bisavô, deixa, vocês ficam monitorando o moleque, ficam vendo para onde ele vai, e até uns 2 meses, depois deixa. Quer ir embora, vai embora. E pronto. Foi assim. Ele virou esse mundo todo, foi para a Austrália, naquela altura, isso foi do século XIX, né? Segunda metade do século XIX, meu avô. E foi indo, clandestino em navio, era um menino bem aventureiro. Bem aventureiro. Agora minhas filhas dizem, tá vendo? Você acha ruim da gente morar fora, mas é isso. Bom, aí foi parar nos Estados Unidos. E lá ele alistou-se no exército americano. Então ele morreu aqui no Brasil, mas como cidadão americano. Foi para o exército e fez a guerra. É uma guerra meio mal contada de 1898, que foi da Espanha contra os Estados Unidos, né? Espanha e Estados Unidos. Por causa de um bombardeio num navio americano, uma complicação que eu também não entrei muito, mas eu tenho uma reportagem, uma revista americana que conta todos os detalhes. Bom, então, e nessa guerra, nas Filipinas que ele lutou, né? Ele foi ferido. Então ele tinha um problema no braço, porque naquele tempo nem faziam cirurgia, né? Tinha uma bala no braço, uma na perna, enfim. Mas é um homem assim. Daí ele veio parar, aí ele ficou no Rio, e do Rio ele veio para São Paulo, não sei, foi parar em São Bernardo. E como o meu avô italiano, porque São Bernardo era totalmente italiano, né? Mesmo de que eu me lembre da minha juventude, eram as famílias italianas praticamente que fizeram, né? São Bernardo. E aí que ele meu pai conheceu minha mãe, assim, em São Bernardo. Né? Mas todos de fora, né? Ninguém era de família de lá. Era muito difícil o acesso aqui, né? No tempo do meu avô italiano, ele vinha de carro de boi, não tinha estrada. Né? No século XIX era muito difícil. Agora, aí já tinha ônibus e tal, não tinha escola, tinha um grupo escolar, e meu avô italiano doou a primeira escola particular para São Bernardo. Foi ele que deu o prédio, ajudou a construir e tal. Mas eram freiras gaúchas que cuidavam da escola. Depois nós nos mudamos para São Paulo. Eles gostavam muito de música. Meu pai, como bom italiano, não perdia a ópera, né? E nós íamos à ópera aqui em São Paulo, todas as estreias a gente ia, mesmo criança a gente ia, né? Quando eu já tinha aí meus 12 anos, 13, a gente já estava morando aqui. E o papai sempre tinha... As óperas eram aquelas que exibiam aqui, não tinha nenhum Debussy, não tinha essas coisas. Era Turandot, Verdi, né? Verdi, Traviata, me lembro muito bem de Traviata, de Rigoletto. O Wagner eu fui ver mais tarde. Mas eram essas óperas mais comuns, né? Cavalaria Rusticana, o cardápio mais ou menos daquela época dos anos 40, né? 40, 50, até 60. Em 60 eu me casei, em 61, e fui morar no Rio. Então, até então, e a gente ia a todos os concertos também, não perdíamos concertos, né? Porque aí minha mãe que, né? Assinava a cultura artística, assinava. E minha mãe não estudou música, mas tinha uma percepção muito, muito aguda de tudo. Ela era uma pessoa muito inteligente. Então, logo imaginou, bom, eu não podia. Sabe aquelas coisas de mãe que queria ser pianista e não pôde? Aí me pôs logo para estudar piano. Então, com 5 anos eu era aquela, né, do sucesso, com pequenininha, já tocava e tal, essas coisas de menina prodígio. Mas isso passou, né? E eu continuei no piano. Depois, aí toquei, dei recitais, ganhei um prêmio aqui em São Paulo, prêmio Mozart, tudo era muito
naquela altura, anos 50, 40, 50, era tudo reduzido, não tinha essas chances que as pessoas têm hoje, esses concursos, por exemplo, como da cultura, né? E as pessoas não estavam em evidência, e principalmente se não fossem para a Europa, né? Ficando aqui. Daí, bom, toquei nos cursos da Talhaferro, ela dava hoje se chamam workshops, né, oficinas, masterclass, ela fazia aí, né, você sabe, né? Então a gente tocava no teatro, fui contemporânea do Caio Pagano, Meu professor. Foi, o Caio, o Tinete, né, Eudócia. Então eu vi Brailovsky, eu ouvi pessoalmente Brailovsky, Cláudio Arjal, quem? Fala dos pianistas. Dos pianistas, o Gilli acho que não, me lembro do Mário Del Mônaco, daquelas Elisabetta Barbato, de ópera, né? Agora, pianista eu tinha, do outro dia eu estava lembrando, bom, Brailovsky, o Nikita Magalov, Cláudio Arjal, todos eles vinham para cá, né? Rubinstein já estava bem idoso, né? Mas veio também. A Madame Long, Marguerite Long eu vi, né? Então nós íamos, e esse ambiente também, a gente foi formando uma opinião, formando um gosto artístico, né? Do que era possível naquele tempo. Por exemplo, não se falava em ópera de Alban Berg, mesmo Debussy, no máximo era Wagner, né? Eu cheguei a ver o Navio Fantasma, mas, bom, depois essa parte acabou quando eu mudei para o Rio. Aí lá no Rio foi diferente, lá eu comecei eu me entrosei com o pessoal de música e tinha lá não sei se você já ouviu falar, tinha uns movimento musical renovador. Tinha Marlos Nobre, tinha um pessoal ali, né? Então faziam uns recitais com música brasileira. Aí eu já estava mais. E nessa altura eu já estava fazendo pesquisas, né? Com os caiçaras. Já estava em equipe de pesquisa. Então aí isso já é anos de 50 para 60. Você disse que você já foi formando um gosto musical, né? Que gosto era esse e para onde ele se encaminhou? Então, o gosto musical que me foi permitido ver esses repertórios de pianistas, a Gulda, por exemplo. Gulda era muito legal porque ele, depois do concerto, ele tocava jazz. Nossa, era a coisa mais linda. Mas os outros eram aquele repertório tradicional, né? Tinha o quê? Tinha Scriabin, tinha alguns russos, mas na maior parte Debussy. Então esse gosto, enfim, que me foi dado conhecer, né? Villa-Lobos também, Villa-Lobos era tocado. Villa-Lobos morreu em 59. E no Rio, né? Eu morava aqui ainda. Eu só fui para o Rio em 61. Ele já tinha morrido. Agora, admirava a obra dele, claro. Era fascinada porque já tinha essa coisa de Brasil, né? É incrível, porque eu não tenho nada de Brasil. Meus ancestrais não tem nenhum brasileiro. Mas eu sempre fui muito ligada à cultura brasileira, né? Por isso também trabalho sempre com coisas que, enfim, tradicionalmente brasileiras, né? Eu não sou boa em análise e eu não gosto muito de análise musical. Sei que é importante, mas eu nunca fui muito nada de muito. Sempre detestei matemática e era má em matemática, era muito ruim. Então a análise requer um certo pensamento racional, né, para você fazer análise. Então, sem considerar análise, no sentido de análise musical, o Villa-Lobos, eu acho que o Villa-Lobos é fascinante, porque ele, me parece assim, a obra dele um tanto desorganizada, mas é uma desorganização maravilhosa, né? Porque ele é um gênio, foi um gênio.
Agora, eu não gosto de comparar, mas como eu estudei com Camargo Guarnieri, o Camargo Guarnieri racionalizava tudo, né? E ainda que com muito lirismo, com muito melodismo, né? Agora, o Villa-Lobos é um mistério, aquele homem, porque ele assimilou tudo de Brasil, ou do que ele imaginava fosse o Brasil, né? Mas eu acho que ele imaginou certo, porque é essa coisa meio caótica, mas maravilhosa, né? Parece que enche todos os espaços da música, não é? A impressão que eu tenho é isso, que ele preenche, né? E ele conseguiu transmitir essa coisa de brasilidade de uma maneira genial, acho, né? Agora, não estou falando em análise. Vamos dizer, se for analisar um concerto, sei lá, ele fez mais choros, né? Mas as baquianas, uma coisa... Teve uma ideia genial, as baquianas, né? Os choros. Agora, quem sou eu para falar de Villa-Lobos? Eu não sou entendida na obra de Villa-Lobos, eu só sei gostar, né? E infelizmente não o conheci, como também não conheci o Mário de Andrade. O Mário eu li, acho que mais de 80% da obra do Mário eu li. Mas eu li na juventude. E gostaria de poder reler tudo agora com mais critério, né? Com mais tranquilidade. Agora o Vila, que pena. Não conheci, não fui aluna. Mas eu tinha um pezinho nas ciências sociais, né? Sempre tinha vontade de... Alguma coisa me chamava para... Que eu achava meio estranho ficar naquele mundo fechado, só no piano, e o mundo à volta. Bom, aí houve um concurso do quarto centenário da cidade de São Paulo. Eu sou antiga, né? Porque naquela altura tinha uns 20 e tal. E aí abriu esse concurso pela comissão do quarto centenário e eu me inscrevi para estudar composição, que eu também tinha muita vontade, né? Eu achava que ser intérprete tinha tanto pianista bom, né? Falei, quem sabe eu vou fazer composição. E fui selecionada, era a única mulher. Eram todos... o Oswaldo Lacerda já era aluno do Guarnieri. Mas depois entraram outros, né? O Nilson Lombardi, nesse concurso. E eu era a única mulher. Formou-se aí um grupinho que depois que terminou a vigência do curso no conservatório, era no dramático. Quando terminou o curso, o Guarnieri disse, olha, quem quiser continuar a estudar, vocês têm talento e tal, podem estudar comigo, né? Na minha casa. E assim foi um ensino meio particular, né? E eu continuei, ele sempre dizia, você é muito talentosa, precisa trabalhar, mas eu não trabalhava tanto assim. Não. Porque eu já estava com a ideia das ciências sociais, né? E, bom, daí eu ganhei uma bolsa pela Fundação Gulbenkian e ganhei uma bolsa também pela... Eu não sei, acho que não existe mais, Torquato Di Tella, em Buenos Aires, Instituto de Altos Estudos Musicales. E eu ganhei essa bolsa em 66. E lá era para composição, então eu poderia estudar com Luigi Nono, Varese, sabe a turma? Fomos 2 pessoas do Brasil, 2 mulheres, em 66, estou com a garganta. Marilena Fernandes, não é a Maria Helena Rosa Fernandes, é Marilena Fernandes. Maria Helena é minha amiga, eu conheço. E eu tive um acidente no Rio de Janeiro, o prédio onde a gente morava caiu. E nós estávamos mudando para cá, quando houve essa tragédia, foi uma hecatombe aqui. Morreram 100 pessoas no meu prédio. E nós estávamos nos mudando para cá, é por isso que eu estou contando a história, senão eu também não estaria mais viva, né?
Foi um desastre aquilo. Então, eu não tinha condições de ir para Buenos Aires. Eu estava tão abalada, porque as crianças, amigas das minhas filhas, a criançada lá morreu tudo, foi um horror. Eu escrevi uma carta para Buenos Aires, para o Rinasteira. Ele foi muito gentil e disse que entendia a minha situação. Eu não tinha condições psíquicas de ficar 2 anos em Buenos Aires, sabe? Largar minhas filhas pequenininhas aí, depois daquele acidente. Aí não fui. Foi uma chance que eu perdi, né? Que poderia ter... Tinha ótimos professores lá, incluindo o Rinasteira, né? Bom, então fiquei... meu aprendizado foi somente com Camargo Guarnieri. Eu tive umas aulas de orquestração com Guerra Peixe, porque o Guerra foi meu companheiro também de pesquisa, aí no litoral, tudo. Tem um livro, não sei, o centro deve ter. Foi coordenado pelo Rossini, Rossini Tavares de Lima. E o Guerra e eu éramos encarregados da música. Eles chamavam de folk música. Ninguém mais usa esse termo. Então, aí eu tive umas aulas com o Guerra era muito competente também, mas foi pouco tempo, pouca coisa. Aí eu fui para o Rio, parei de estudar também, estudei pouco, né? E aí você perguntou dos outros. Bom, o Oswaldo, que era um aluno bastante aplicado, né, e muito talentoso também, do Guarnieri, o Almeida Prado, que veio depois, o Raul do Vale veio depois também. Da minha turma, que eu me lembro, era Nilson Lombardi, Sérgio Vasconcelos, tinha um Schmidt também, um Schmidt, não me lembro, Ives. Era desse grupo, acho que eram 5 só. E eu, né? E o Oswaldo continuou, mas só que aí nós tínhamos horários diferentes, aquele curso do conservatório acabou, né? E a prova no conservatório era assim, era prova escrita, uma redação, apresentar uma peça. Eu já tinha escrito uma peça, achava que eu já era, né? Muito pretensiosa. E levei a peça única que eu tinha escrito. Meio afrancesada, né? Porque eu adoro música francesa. Então... E foi isso. E a redação. Não teve prova oral. Só assim, ninguém nem se conhecia. E aí eu fui escolhida, porque eu na prova escrita, acho que eu escrevia muito bem, sempre escrevi bem. Escrever. Desde pequena, as professoras sempre diziam, você é a literata da classe, eu gostava de escrever, né? E eu acho que eu falei muito defendendo a música brasileira, acho que eu dei eu nem sei mais o que eu escrevi, se está lá ou se já acabou, não sei onde está esse material. Então aí, quer dizer, eu só tenho a orientação do Camargo Guarnieri, e eu fiz pouca orquestração com ele, a gente fez mais contraponto e escrevi algumas peças, e ele prestigiava os alunos, ele sempre fazia a orquestra tocar uma peça de alunos, né? Isso era muito bom, porque a gente se ouvir é importante, né? E que orquestra? Daqui do Teatro Municipal, Ou quando era peça de quarteto, ele fez também quarteto, né? Depois eu comecei a estudar para coral, escrever para coral, eu gosto muito de vozes. Escrever para voz. Como era o Camargo Guarnieri? Vocês tinham alguma intimidade ou era só uma relação aluno-professor, ou tinha uma camaradagem, aquele ambiente? A gente era amigo, era amigo. Naquele tempo a esposa dele era a Anita Guarnieri. E eu até trabalhei num curso que ela dava lá mesmo na casa. Eles moravam numa casa que não existe mais. Tem a Igreja do Brasil, Nacional do Brasil, tinha uma casa enorme ali, e lá que era o curso da Anita.
E também eu trabalhei na Academia Paulista de Música, não sei se vocês lembram. Houve uma Academia Paulista de Música que era coordenada pelo Bernardo Federowski. Isso foi nos anos, final dos 50 para 60. Então, nós éramos amigos, sim, da família, do pai dele, a mãe. O pai dele era um amor de o seu Miguel. E agora, o Guarnieri, ele era meio assim, meio rude, né? Às vezes, falava, isso aqui não tá bom, isso vai fazer de novo, não sei o quê. Mas há uma ideia de que ele impunha essa coisa do nacionalismo para os alunos. Eu não sentia isso. Ele era muito rigoroso no contraponto, sabe? Você fazer direito a parte de... E ele olhava lá, depois ele fazia lá umas correções mas eu nunca fiz nada assim muito sério como ele queria. Faz uma sonata, não fiz. Sabe, forma, não fiz. Eu sempre fui meio dispersiva. E daí ele dava umas broncas. Ele está lá, metida com o pescador, tem que trabalhar, assim. Nessa época você já estava com os trabalhos de pesquisa? Já. Mas como antropólogo ou como... Não, eu estava assim, no litoral, como Guerra Peixe, Guerra e eu. Quer dizer, aí tinha um que tratava da poesia oral, o outro tratava de coreografia, era uma equipe de 9 pessoas. Tinha um que filmava, tem os filmes disso, estão lá no Rio. Na Funarte deve estar. Eu não sei se não perderam, porque também o pessoal não cuida tão bem como deveria, né? Não sei. Mas já foram alunas minhas olhar e acharam material. Fotografia tem bastante, né? Era o Guerra e eu. Tenho até foto aqui do Guerra e eu naquela pesquisa. Mas os outros, né? Que cuidavam da parte de literatura. Mas, não, eu já estava assim envolvida, e por isso que eu levava bronca. Porque realmente eu não fui aquela aluna que trabalhava direitinho, como o Oswaldo. Né? Oswaldo Lacerda, ele me falou, eu levanto de manhã, não contem comigo, porque é de manhã à noite, a manhã inteira trabalhando. Né? Metódico, assim, eu nunca fui assim. Olha, eu estava tocando piano, às vezes eu estava preparando uma peça, já estava lendo. Outro assunto. Quer dizer, uma descontração. Descontração não, desconcentração. Dispersão. Então, nessa altura, sim, eu já estava fazendo, mas não, a antropologia veio depois. Aí eu ganhei a bolsa para Buenos Aires eu não fui. Ganhei a bolsa pela Fundação Gulbenkian. Porque aí eu já tinha estudado bastante as músicas dos pescadores do litoral sudeste, principalmente São Paulo, né? São Paulo e Paraná é muito parecido, né? Daqui pra, o repertório. E eu queria ver as conexões entre Portugal, entre pescadores de lá e com o pessoal de zona rural. E aí eu recebi essa bolsa e fiquei lá meio perdida, sem saber por onde começar, né? Porque a Gulbenkian, assim, paga e você se vira. Não deu orientação. Eu comecei a pesquisar e vi que tinha o Michel Giacometti. Acho que você deve saber quem é. Um etnólogo francês corso, nascido na Córcega, mas é parisiense praticamente. E que trabalhava com Lopes Graça, que é um compositor português também, dedicado a pesquisas. Né? Então eu fui procurar, custei a encontrar esse Giacometti, que ele morava em Cascais. E lá eu conheci uma musicóloga, que hoje é muito minha amiga, ela é belga, a Anne Coffriers, que é uma pessoa também muito importante. E aí então, em Portugal, eu comecei a sentir a trava. Eu não tinha metodologia, eu não tinha teoria suficiente para processar o material todo que eu recolhia, tanto de lá como aqui.
eu comecei a sentir que Portugal, apesar de ser Portugal, não é lá nenhum Paris, nenhuma Roma, mas me abriu muito esse horizonte de ter que fazer um curso, né? Porque você ficar só recolhendo as coisas e processando do seu jeito, não é o jeito certo. Eu estava bem carente de teorias, né? Metodologia. E Giacometti era um homem de uma inteligência raríssima. Ele não é muito conhecido no Brasil. Né? Tentei trazê-lo para cá, mas não consegui. Não era conhecido, sabe? Mas foi um homem muito interessante. Ele filmou tudo que ele gravou, ele filmou também. Ele tem um acervo de Portugal musical. A música de trabalho, tudo. Então, esse contato me abriu um pouco, né, os horizontes. Cheguei aqui, pensei, bom, vou ter que fazer pós-graduação, né, numa área. Olhei e vi que na ECA não ia dar. Porque a ECA estava naquele ponto de Ville, música contemporânea, Kohlreuter, sabe, outro lado da medalha. Falei, aqui não vai. E também não tinha pós-graduação em música. Naquela altura não, anos 70 não. Tinha assim, Caio fez no exterior, né? Não é assim? Não sei se nos Estados Unidos, ou não sei, não me lembro onde foi. Conheci muito o Caio. Foi nos Estados Unidos. Bom, não tinha. E o próprio Tony não tinha doutorado. Não tinha nem música. Não tinha. Aí eu pensei, bom, o ambiente não é bem o que eu quero. O pessoal não vai me entender. E história da música brasileira, para mim, não é só isso. Não é só Vila Lobos, Camargo Negro. É muito mais que isso. Porque eu fiquei deslumbrada com a música portuguesa que eu conheci lá, que nós nem sabemos o que é. Que aqui não se sabe. Eu disse, nossa, mas isso é muito bom. É muito rico, né? Aí eu falei, vou para Ciências Sociais. E fui falar com Schaden, Egon Schaden. Um homem inteligente, mas ele estava lá meio na ECA, não sei bem o que estava fazendo lá. Não sei por que ele saiu de Ciências Sociais. Ele era antropólogo, etnólogo. E aí falei com o Schaden, ele disse, olha, eu não posso fazer nada por você aqui na ECA, não. Vai procurar, e me deu o nome de um professor na antropologia. Eu bati na porta, fui com a minha cara e coragem. E aí o professor me recebeu, viu meu currículo e falou, ó, por mim, já aceitei. O problema é que o colegiado, o pessoal da pós-graduação, a música não tinha esse crédito todo que nós estamos pensando. Não tinha. Porque eu precisei provar, através de um decreto dos anos 30, que o meu curso era de nível federal e universitário, do conservatório. Eu fiz no conservatório, não sei se você lembra ou sabe, você é muito mais novo. Tinha curso federal e curso livre. Eu fiz o curso federal. Mas eu era muito tonta lá, fiz o curso e não sabia o que era esse federal e livre. Quando eu fui olhar meu diploma e fui saber lá no conservatório, eles falaram, mas você tem curso universitário, veja lá no seu diploma, está carimbado. Isso não chegou, não bastou para as pessoas da antropologia, de ciências sociais, né? Era na faculdade de filosofia, letras, ciências. Eles falaram, olha, infelizmente, o meu orientador disse, por mim, você está aceita. Agora, tem o colegiado aí, eles querem a comprovação. Porque tem sempre aquela pontinha, você sai da música, vai para ciências sociais, ou vice-versa. Sabe, tem aquela coisa, né, mas a área de formação não é essa. Aí eu fiquei lá uma tarde inteira na biblioteca Mário de Andrade, até achar o bendito jornal dos anos 30, acho que foi 38. Um decreto do Getúlio,
Uma das coisas, acho que a única que ele fez de bom. Eu não gosto de ler tudo. Mas é um decreto que equiparava. Eram 9 anos de conservatório, não é? Eu não fiz os 9, porque eu entrei num vestibular que passei em todas as matérias e já entrei no final. Mas aí, com esse decreto do Diário Oficial, eu fui aceita oficialmente. Foi por isso que eu fiz e eu escolhi antropologia. Eu queria fazer história, não sei, mas eu acho que eu fiquei na dúvida, mas fui para antropologia, né? E fui muito bem recebida pelos professores lá, tenho as melhores lembranças, tive professores excelentes lá, de antropologia da arte, sabe, de sociologia da arte. Então foi muito bom. Só que assim, eu estou no limbo, porque para os músicos, eu sou meio antropólogo, e para os antropólogos, mas isso aí nasceu na área da música, né? Então eu fiquei meio... Mas vou tocando, assim. E o que te encantou nesse canto, seja em Portugal, os Casa de Trabalho, os outros que a gente não conhece, ou o canto dos caiçaras? Enfim, que tem esse Brasil. Villa-Lobos é o pai, né, eu acho. Até do Tom Jobim. Tem o Carlos Gomes, mas o Carlos Gomes teve a intenção, e foi grande, né? Foi grande, porque ele foi só o que o Verdi dizia, né, dele, só que ele teve a intenção pelas temáticas, né, Los Chiavo, né, o Guarani, quer dizer, ele acertou na temática, mas ele fazia música italiana, né, e muito bem, né? Vamos dizer o que é verdade, fazia muito bem. Agora, Villa-Lobos realmente... Mas tem outros, né? Tem o Galê, não dessa dimensão, claro. Tem o Zé Siqueira, Mignone. Agora, o Villa-Lobos, realmente o Villa-Lobos é Portugal. Eu, quando cheguei lá, que eu comecei a ouvir aquelas... Porque o Giacometti foi muito generoso. Ele abriu os arquivos e me deixava lá, eu podia copiar. Nunca fez questão de nada, copiei. Falei, mas eu estou gravando, não tem importância. Porque ele já tem isso tudo em disco, né? E foi reeditado depois da morte dele. Então eu fiquei fascinada, porque eu não sabia que era tão bonito aquilo. Porque o que a gente conhece aqui? Fado, corridinho, caninha verde, né? Essas coisas mais corriqueiras, né? Chamarrita. Mas, nossa, é um mundo aquilo. A música vocal portuguesa é uma coisa linda, é mediterrânica também. Se você vai para a Grécia, tem muita semelhança. Aqueles países do leste europeu também são muito... Os Balcãs, coros a 3, 4 vozes. O Alentejo português, nossa, tem coral de homens lá que é uma maravilha. Eu fiquei fascinada. Agora, aqui no Brasil eu já tinha ouvido o pessoal cantar, né? Porque a gente ia muito pro litoral, né? E sempre ouvia um pouquinho. O que me fascinou, eu não sei explicar, porque justamente eu não tenho nada, digamos assim, que se fala de uma maneira vulgar de sangue brasileiro, não tenho, né? Eu tenho uma vivência do país. Acho que, não sei, desde pequena eu sempre gostei dessas coisas. Tinha festinha, né? Tinha festinha quermesse, negócio, e sempre tinha umas cantorias, umas coisas, eu sempre estava no meio ouvindo, né? Assim, como criança, né? Ouvindo. Agora, em Portugal foi a ter descoberto que o que existe lá, que aqui no Brasil tem a impressão que a gente não sabe nem metade. Aqui, não teve o Madre Deus? Sim. Depois do Madre Deus, começou-se a prestar mais atenção na música portuguesa. Mas aí já é uma coisa meio trabalhada. Madre Deus já é um pessoal mais preparado, já é uma... Não é... Uma releitura. Não é? Não é É uma releitura, exatamente.
E eu tenho muito disco português, eu trouxe muita coisa, além do que eu gravei, né? E eu acho que atualmente as pessoas estão mais enfronhadas. Mas naquela altura, no 70, fui lá em 70, né? Aí eu fiquei um pouco, não pude ficar muito tempo, não chegou a 6 meses, eu tinha que ficar 6 meses. Mas eu ainda estava um pouco abalada com a história sabe, de deixar minhas meninas, estava um pouco abalada. Fiquei, mas foi muito bom. E contato com o Lopes Graça também, fiquei muito amiga do Lopes Graça, ia almoçar na casa dele, a gente ia para o campo, Jacomete, Lopes Graça e nós íamos gravar. Quando Salazar morreu, nós estávamos no campo e tinha uma gravação marcada com os cantores, né, os cantadores lá. Aí Lopes Graça falou, é mais prudente a gente cancelar isso, porque era tudo contra o governo, né? Lopes Graça tinha sido exilado para a França, né? Ele viveu em Paris muito tempo. O Jacomete, como era muito amigo do Lopes Graça, também estava meio marcado. E aí você fazer uma festa no dia da... Aí cancelaram a gravação daquele dia, né? E fomos em aquelas aldeias do Alentejo, pro Minho. Olha, Portugal tem coisas lindas de música. Assim, para quem gosta, música grega, italiana de certas regiões da Itália também, aqueles corais, a vozes, é um negócio incrível, né? Popular. Ninguém sabe música ali, né? É coisa do sentido, né? Só. Bom, e aqui no Brasil, acho que é porque eu gosto, não tem nem explicação. Eu gosto porque eu gosto. E ao fazer esses trabalhos todos, quando eu fiz esse livro aqui, ao fazer esse trabalho principalmente em Ubatuba, eu fiquei mais próxima das aldeias Guarani, porque há uma certa reciprocidade entre os caiçaras e os Guarani. Eu pensei, bom, quando acabar esse trabalho eu vou lá para os Guarani. E aí eu comecei a mapear as aldeias Guarani ali na região. No Ubatuba tem Paraty, tem em Ubatuba, agora tem 2. São Sebastião também tinha, né? Tem. E eu comecei a frequentar, e as de São Paulo, frequentei as de São Paulo. Bom, aí comecei a trabalhar com a música dos Guarani. E quando eu escrevi o primeiro artigo, foi para DO Leitura, da IMESP. Era um jornalzinho, agora é uma revista bonita, é uma revista toda colorida. Eu já escrevi o primeiro artigo. Eu não tinha bibliografia sobre a música dos Guarani, dos Mbiá, né? Esses nossos aqui. Sim. Eu falo nossos porque são daqui do litoral, mas eles são eles vêm do Paraguai, eles caminham muito. Então, eu escrevi esse primeiro artigo, e daí foi aquela solicitação para escrever coisas sobre os Guarani, e aí eu senti que eu não estava com essa bola toda, né, de escrever tanta coisa, porque os Guarani, eu não sei se eu vou entrar nesse assunto agora, os Guarani eles estão há, no mínimo, 500 anos enfrentando a agressão do colonizador no litoral. E eles permanecem com a cultura deles. Então é uma coisa incrível, porque os outros grupos lá do Nordeste já foram dizimados, né? Bom, foram os Tupi, né? Tupinambá, Tupiniquim, você não acha, mas tem uns Tupiniquim que se dizem descendentes do Espírito Santo. Acho que tem uns 18 indivíduos lá que se dizem descendentes. Mas os Guarani, eles têm uma resistência incrível. Você olha o Guarani, está de calça jeans, está de radinho de pilha. Mas quando você vai para a aldeia, à noite, muda tudo. Que aí começam as rezas, cantadas e dançadas. E aí você volta no tempo.
Aqui em São Paulo mesmo. Na cidade? Sim, no Jaraguá tem uma aldeia, tem a aldeia Crucutu, que é entre São Paulo e São Bernardo, ali na Mata Atlântica, naquela parte. Tem em Parelheiros, onde eu fui batizada, eu fui batizada em Parelheiros. Não, naquela aldeia lá. Mudaram o nome, agora tem um nome Guarani, mas chamava Morro da Saudade, aquela aldeia. Agora tem um nome Guarani, eu já não lembro qual. Então, esses Guarani começaram a me fascinar por essa tenacidade de, apesar do contato direto com as cidades, mesmo no litoral, com o turismo, né, eles manterem as suas rezas. Então, é claro que eles já falam a nossa língua, falam assim, mais ou menos falam, né? Já estão alfabetizados, as crianças já estão alfabetizadas nas escolas, tem escola na aldeia, tem escola nos municípios. Porém, à noite, na hora da reza, isso para mim é fascinante, né? Então, é um povo assim, digno assim, solicita muito a nossa atenção, porque, né, como é que consegue? Já tem, a FUNAI já pôs telefone nas aldeias, algumas casas já tem até televisão, já tem até casas de alvenarias, em Ubatuba já tem algumas, mas e são alvo de muitos estudos, de antropólogos, de arquitetos. Eu tenho arquitetos amigos que fizeram estudos ali, da técnica construtiva, né? É muito bonita a cosmologia guarani, eles são místicos, são muito espiritualizados, sabe? Um povo assim, é difícil de descrever, porque eu não sou psicólogo, não sei como falaria, nem filósofo, né? Porque eu acho que eles merecem um estudo. Aliás, eles têm estudos, né? Tem muito estudo sobre eles. Eu tenho uma amiga em Buenos Aires que também trabalha há mais de 20 anos com os Guarani. Eles são surpreendentes. Você fez amigos lá? Entre os índios? Sim, sim. Caiçara? Nossa, toda hora. Esse fim de semana telefonaram, teve uma dança sagrada lá, a de São Gonçalo. Ai, mas ligaram 2 ou 3 vezes, mas que usa vem. Sei você, não. Eu não pude ir, porque feriado, eu não vou para esses lugares em feriado, a estrada é horrível. Aí eu expliquei, não vai dar, meu marido vai ficar aí, eu não posso ir, porque eu ia sempre, né? Aí, olha, nós vamos arrumar uma carona. Tem um rabequeiro que vai com a mulher, tem carona, não sei o quê. Aí eu disse, olha, não posso sair na sexta-feira, que eu sabia que eu tinha compromisso hoje. Depois chegar aqui na segunda tarde, muito cansada, não dá. Então tem um que vai no sábado. Tem outro rabequeiro que vai no sábado. Depois aí um dos meninos lá, que é luthier, ele faz instrumentos. Ele falou, então eu vou mandar um motorista da prefeitura te buscar. Eu falei, não, eu não quero, eu sou contra isso. Eu sou contra meus princípios. Eu falei, então eu tomo um ônibus. Não, porque não sei o quê. No final eles perceberam que eu não ia mesmo, né? Mas tenho muitos amigos lá, muitos. E você se envolveu com a história, com a luta deles? Você diz dos caiçaras? Porque isso acabou se incorporando nas composições. Sim, esse meu livro, ele é a primeira metade é mais antropologia. E aí meu orientador disse que eu acho que você não deve sair do foco da música, porque nós não temos nada sobre a música caiçara aqui no nosso departamento. Então, a segunda metade eu me concentrei mais na música, mas esse livro é uma denúncia. Se você ler a 4ª página, aí no final do livro, a capa essa 4ª página é uma denúncia, velada, mas é.
Porque eu não faço nada de graça, assim. É para mostrar a situação. E continua, né? A situação de apropriação das terras, ou vende por uma bagatela, ficam sem as terras, vão todos despejados lá para a periferia. Eu nunca me conformei com isso, né? Então, eu usei a música como canal. Mas, na verdade, a intenção era... Eu acabei trabalhando com a música porque o orientador já tinha... Ele gosta de música e ele falou, não tem nenhum trabalho assim. Então, melhor você foca um pouco na música. No final, eu acabei, né, entrevistando aqueles... Todos, muito meus amigos. Agora morreram alguns, ficam as famílias. Eu criei laços incríveis lá. E com os Guarani também. E quais composições você fez inspiradas, vamos dizer assim, nesse universo, Caiçara? É mesmo inspirada no universo, porque eu não usei... Por exemplo, eu fiz uma missa Caiçara. Acho que você já tocou bastante na Rádio Cultura, já transmitiram bastante. A missa Caiçara, se eu fiz em homenagem aos caiçaras, eu usei, mas citei. Se eu uso um tema, eu citei, né? Um tema da dança sagrada, da São Gonçalo, que é a que abre o Glória. E usei um procedimento instrumental do violino, propositadamente, como citação. No mais, a missa é uma missa comum, né? Tem mais, eu pus lá em homenagem aos pescadores, pela preservação do litoral, porque naquilo que destrói tudo, né? Então, assim, é mesmo inspiração. E dos Guarani, eu tenho a que o Hespérides fez, uma peça, né? Oreru. Aquela peça é de texto. O texto é o que eu sempre ouço nas rezas, né? Chamando Oreru, Inhamandu, Nosso Pai Verdadeiro, proteger, aquela coisa. Mas eu achei mais correto pegar um texto publicado, que é a mesma coisa, só que está publicado num livro que é de uma editora de Buenos Aires, chama-se El Canto Resplandeciente. E são todas as orações cantadas. Então, eu até já avisei a editora, por causa da história de direito autoral, que eu sei que é complicado, mas eu expliquei. Tudo isso que está aqui, que eu usei, eu ouço durante as rezas da madrugada, né? Mas eu usei um texto inteiro de 2 orações. O que eu usei no Guarani? Eu usei instrumentos que não tem nada a ver com a cultura Guarani, que é piano, flauta se ouve, mas não na hora da reza, e percussão e voz, né? Então, é inspiração mesmo, o termo é esse. Você ouve aquilo e você sublima, processa, sei lá o quê, né? Então, agora, sempre eu cito, se eu uso algum tema... Eu já musiquei uns temas Caiçara, mas só que ao editar, as pessoas não põem o nome, entendeu? Eu ponho canto da dona fulana, canto do seu fulano, não põe. Não põe, eu acho que deveria ter, né? Então fica só canto da tradição vocal caiçara, né? Então, eu usei assim para coral, uma peça que até foi premiada lá na Funarte. Eu cito. Como citação, eu acho que dá, né? Dá para fazer. Agora, você não consegue mandar tudo embora, tudo que você ouviu. Essas rezas da noite é um negócio muito bonito, sabe? E isso você absorve, né? Você absorve e não tem como. E lá no Timbira é a mesma coisa. Mas não contente com os Guarani, ainda me meti com os Timbira.
Peru é Guarani. Guarani. Roquepoi, eu não sei como pronuncia. Roncrepoi, esse é Timbira, é dos Craô. Roncrepoi são as mulheres cantoras. Eu quis homenagear as mulheres cantoras porque elas são muito importantes. O Roncrepoi. Isso é forte, né? Você vê que o som aqui é diferente. Os Guarani são discretos em tudo. Você faz uma pergunta. Eu gosto dessa gente. Você faz uma pergunta, eles levam tempo, precisa ter bastante tempo. Eles levam pensando. São muito prudentes. Ao contrário de mim, né, que estou falando pelos cotovelos aqui. Eles são prudentes, não falam muito, não, com a gente, né? Entre eles falam. Deu muita risada. E até o instrumento é... Agora o Craô... Então são... Não é questão de comparar, mas é que me calhou na minha vida trabalhar com esses dois grupos. Esse aqui foi assim. Eu pertenço a uma ONG chamada Centro de Trabalho Indigenista. Essa ONG tem mais de 30 anos. É uma ONG muito conceituada e a equipe é toda de antropólogos, a maioria com doutorado, com mestrado, é um pessoal muito bom. E os subsídios vêm do exterior. Acho que tem alguma coisa daqui, pouco. Noruega, Alemanha e Áustria. São os subsídios que... Faz tempo que eu estou um pouco afastada, porque eu já fui da direção, já fui da diretoria, agora eu estou afastada, mas eu converso com eles, recebo todas as notícias de tudo que acontece com os índios do Brasil. Eu recebo toda semana os boletins, né? De toda essa desgraça que acontece. Mas, então, a minha ideia, quando foi um Instituto de Música da Alemanha, ao saber do trabalho que eu tinha feito com os Guarani, propôs, através de um professor brasileiro, que é muito culto, muito preparado, chama-se Antônio Bispo, Antônio Alexandre Bispo. Ele está na Alemanha há mais de 20 anos. E ele solicitou, o Instituto, através dele, solicitou que eu fizesse já tinha visto o meu artigo sobre o Guarani, que eu fizesse uma viagem para que eu escolhesse falasse sobre os índios. Isso era em 92, estava aquele ano da América, não foi? Uhum. Né? Da descoberta da América. Então estava muita agitação em torno disso. A minha ideia era trabalhar com os Terena. Com os Terena e com os Terena, principalmente Terena, não me lembro outro. Grupos que se tornaram até boias frias, sabe? Já um grupo tão desterritorializados, muito mal. Caingangue e Terena. Eu estava com ideia desses dois grupos, mas lá o pessoal do CTI tem muito mais experiência, né? Porque eles só fazem isso, nós trabalhamos são antropólogos, estão direto nessa coisa da demarcação de terra e tal. Eles falaram, olha, Terena está muito difícil, lá tem umas micropolítica, macropolítica, tem uns prefeitos lá complicados, o negócio era meio complicado. E eu fui aguardando, aí começaram os cursos aqui na USP, para os índios. O próprio CTI, em convênio com a Faculdade de Educação da USP. Mas nessa altura, uma das pessoas lá me disse, por que você não vai ver os Craô, que são uns índios assim, cantadores e gostam de música e tal. Aí eu fui para a aldeia Craô, né?
E pronto, aí já me envolvi com os Timbira todos, né? Que são a Pinagé, Craô, Crincati, Gavião Pracategê, Gavião Canela Pamecrá, Canela Arancocamecrá, enfim, são 6 etnias. Aí eu acabei trabalhando um pouco nessa aldeia, pouca coisa, não fiquei lá uns dias. Assisti um rito de fim de luto. Mas o fim de luto era uma coisa tão festiva, né? E eu vi muito assim, muito inspirada com essa coisa tão bonita que eu vi. Cantavam o tempo todo, eles cantam o tempo todo. Aí eu cheguei e falei, vou fazer uma peça aí. E dei esse nome, porque as mulheres são importantes também no coral, elas fazem coral, né? E peguei choro ritual, enfim, todo o rito. O ritual demora dias, né? E, bom, depois vim embora e aí começaram esses cursos aqui na USP, pelo CTI, que é essa ONG, com a Faculdade de Educação. E aí essa coordenadora desses cursos todos é a Maria Elisa Ladeira, e o marido dela, que é o Gilberto Azanha. Ele também fez mestrado sobre os Timbira, enfim, o pessoal é muito preparado. Aí começaram os cursos e eu fui dar uma aula para os Terena e para os Caingã, lá na USP, junto com o pessoal de letras. Olha só. Porque também tem um professor de letras que trabalha com os Guarani, a gente é amigo e tal. Aí eu comecei esse negócio do curso, e esses cursos depois se transferiram para o Maranhão, da USP. Teve um curso, um período aí na USP, depois lá tem um centro de ensino e referência cultural da própria ONG. E, então aí eu propus que fizéssemos aula de música, mas não nesse sentido de ensinar solfejar, não era nada disso, era para falar sobre música. Então, isso foi muito bonito. Caíam todas essas etnias, né, as 6. Teve um que foi uma vez só, o Paracatejê Gavião foi uma vez só, eles são mais longe, eles estão no sul do Pará. Mais difícil o contato. Esses Timbira, eles foram empurrados também pela atividade pastoril e de soja, né? Da agricultura e soja e as pastagens. Eles foram sendo empurrados, foram parar no Tocantins. E é lá no Tocantins, que é a aldeia que eu fui, foi Tocantins. Né? E esses cursos, a gente... Bom, eles têm aula de matemática, porque assim, o contato já houve, né? Com a sociedade branca. Já aconteceu. Já está perdido o negócio, né? Então, qual é a prática? É a seguinte, prepará-los para saber o que vem por aí, né? Então, eles são alfabetizados, têm noções de matemática, têm noções de geografia, principalmente da área onde eles vivem, fazem mapas, fazem maquetes, é muito bem feito tudo ali. E eu propus conversas sobre música, não é bem aula de música, já que eles cantam o tempo inteiro. Então, aí os cursos de música são variados. Olha, eles ouviam Vivaldi, ouviam Bela Bartok, Vila Lobos, jazz, sabe, spiritual, tudo. A gente fazia escutas. E eles comentavam o que achavam do... E o Ronqueproi nasceu disso? O Ronqueproi são as mulheres cantoras, elas são as Ronqueproi. O nome que é dado, por exemplo, coral de mulheres, é Ronqueproi. A peça Ronqueproi, sim, nasceu antes desses cursos. Foi quando eu fui à aldeia.
Porque eu fiz em 94, eu fui à aldeia em 94. Em 95 a Bienal já estreou essa peça, na Bienal do Rio. Essa que agora eles vão fazer, né? Foi só feito uma vez. Bom, depois a coisa mudou, né? Em vez de eu ir para as aldeias, a gente teve esse contato muito, muito intenso com os cursos, né? Os meninos lá assim, uma faixa de 18 anos, 17, até 40, 30. Os professores das aldeias, né? Tem mais ou menos essa idade, essa faixa. E muito inteligentes, muito inteligentes. Tem umas fotos aí que eu estava mostrando para eles as diferenças do som, né? Nos copos. Tudo eles curtem, né? Bom, aí começou aquela pergunta. Como é que o Cupem somos nós brancos, como é que o Cupem escreve? Já que eles são ágrafos, né? Eles não têm escrita. Já que estavam aprendendo escrita, eles queriam saber como é que a gente escreve música. Falei, ixi, não era isso a minha ideia, né? Ficar ensinando como é que escreve música para eles. Mas eles pediram. Então, comecei a mostrar, olha, no quadro lá. Pois eles liam, pausa, valor, tudo. E copiavam tudo no caderno. Eu dizia, gente, não precisa copiar, não. Não, gente, copia. Quer dizer, eu acho assim, se a gente vai às aldeias, como muita gente vai, faz uma pesquisa, depois volta para a academia, faz seu doutorado, à custa das informações deles, é justo que eles queiram saber como nós escrevemos nossa música, o que nós fazemos, como é que nós fazemos. É justo, é uma, né? Bom, então, vocês querem saber? Tá bom, então vou explicar como é. Aí aquilo foi virando. E daí as escutas musicais renderam um material lindo. Porque eu dizia, ó, vocês querem escrever? Escreve. Porque eles não escrevem muito bem ainda, né? Porque eles não têm Aliás, não são só eles. Ou querem desenhar, desenha, faz o que quiser. Então eles ficavam ouvindo, desenhando, escrevendo. A Vivaldi era um sucesso. Aí eu estou ouvindo isso, eu estou numa montanha com os passarinhos aqui, não sei o quê. Sabe aquele material que vem de dentro? Nossa, eu mais aprendi com eles, né? Em geral é assim, né? Você mais aprende com o aluno, né? Então, a aventura é essa. Eu ia trabalhar Terena, que também está numa situação bem complicadinha, né? Os Caiová, então, pior. Caiová Guarani é um grupo Guarani, né? Então, a ideia... E aí eu, sucessivamente, vou me envolvendo com as coisas. E, é claro, se você passa uma semana no campo, você não está fazendo composição. O tempo é um só, né? É isso que o Guarani ele fala. Você tem que trabalhar. Os exercícios, faz uma valsa. Ai, meu Deus, eu não gostava de valsa. Depois que eu ouvi o Ravel, aí eu fiquei louca pela valsa. Aí fiz uma valsa. Mas, assim, eu sempre fui dispersiva. Já deu para perceber, né? E a peça Ronquerolles. O que é essa peça? O que é a peça? Você quer saber, Ana, como ela nasceu, os itens? Que tem os instrumentos, as vozes. Bom, assim, a peça tem... Era para mezzo, mas agora acho que vai ser o barítono. Era para mezzo, piano, fagote, flauta, percussão, 2 ou 3 instrumentos de percussão, tem mais alguma coisa. Tímpano. Sei que tinha 9 músicos. A cantora, mais 8 músicos. Lá no Rio foi assim.
Acho que tinha 2 ou 3 percussionistas. Eu não sei aqui como é que eles vão fazer. O que era? Eu expliquei para o Sandro. As aldeias de língua G, não só a dos Timbira, mas também a do Suiá, as dos Xerente, dos outros povos de língua G, eles são divididos em metades. Eles se dividem em metades, quer dizer, uma coisa idealizada. Tem a metade da chuva, a metade do sol. Essa metade está ligada a tais e tais e tais animais, totens. Esse aqui estão ligados a outros animais. Então, um está ligado à chuva, outro está ligado ao sol. São metades. Essas metades competem em situações de jogo, por exemplo, as corridas de toras. Essas metades concorrem, né, em jogos. E eu estava falando para o Sandro, sabe, não tem nada a ver com o nosso futebol, porque aqui sai pancadaria e morte, né? Porque um tem que ganhar, não é assim? Em jogo. Então, nas corridas de toras, vamos dizer que é um dos jogos que eles curtem muito, põe aquelas toras no ombro e um vai dando para o outro, é tudo comunitário ali, sabe? Eles, vida em comunidade, é isso que eles ensinam para nós. Aí, não tem briga, entendeu? Um ganhou, ganhou. Eu vou fazer festa, todo mundo canta. Nossa, quando eu fico pensando nessas coisas de futebol, essa como é que chama isso? Essa irritabilidade, essa vingança, né? Um negócio absurdo. Então, essas metades... Então, eu joguei aí umas palavras, porque isso não tem um texto. Eu joguei, tem uma metade e tem outra metade. Eu joguei umas palavras de animais dessa metade e de animais dessa metade. E vai, joga um, joga outro, joga um, joga outro. Não tem enredo, não tem nada. Fiz um negócio meio louco, assim, não é nada. Tem o nome dessa metade e o nome dessa metade. E o cantor, coitado, que se vire para falar aquelas palavras complicadas. É porque eles não têm o R forte, né? Esse é o R fraco. O Guarani também não tem R forte. Então, é isso. Então, jogo as palavras, porque eu gosto muito de voz. Então, eu quis pôr voz. Já que eu falo nas cantoras, né? Sim. Agora, não tem coral de cantor, nada. Eu não fiz nada que seja semelhante a eles. Okay. É aquela impressão aquela coisa que me calou muito de ficar naquela aldeia, naquela escuridão. O Brasil Central tem uma magia ali. Você vê aquelas estrelas, é porque é bem escuro, né? Ali não tem luz, né? E eu penei para ir até a cabana lá para pegar pilha para gravador, e meus equipamentos eram muito ruins, né? Eu só gravei, não filmei nada. E então muito escuro, aquela coisa, aquele canto. Quando você pensa que pararam de cantar, agora eu vou dar uma sentadinha, né? Porque eu tenho que fazer material para levar para a Alemanha, né? Aí começam a cantar, é uma maravilha. Eles cantam o tempo todo. São essencialmente cantores. Isso foi em que época? Essa aí da aldeia foi em 94. Se a gente for lá hoje ainda... Tem. Eu dei muita aula, mostrei muita coisa, mostrei os instrumentos. Depois ele fala, muito bom. Mas agora a gente quer ver orquestra aqui. Falei, ai, como é que eu vou trazer uma orquestra? Porque eles viram nas figuras, né, os instrumentos, né, esses violinos de coisas, tímpano. Falei, isso vai ser meio difícil. Aí eu conversei com alguns maestros, alguns falaram que iam lá para dar umas aulas de fazer cantar, sabe? Fazer cânones, vozes. Não sei se foram. Não sei se foram. Pensei que eles iam levar uma orquestra. Acho que mas é difícil. É difícil. Aí no centro não, porque onde a gente tem o curso, aí chega de carro, né, de caminhonete, tem estrada. Em aldeia, nossa, o tempo que eu fui era difícil chegar nessa aldeia. Agora está melhor. Está mais...
Tem mais duas peças no CD, né? Uma que é Proje e acho que é Suíte para Três. Tem a Suíte Cantante, são textos do Luiz Milanese. Acho que você conhece. Sim. O Luiz Milanese sempre foi muito meu amigo há mais de 30 anos, né? A gente ia lá, ele ia lá em casa, a gente fazia macarrão, muito novinhos. E um dia ele apareceu lá com um caderninho, eu não sei se está aqui, um caderninho com poesias dele. Falou, ó, eu fui lá distribuir na rua, mas ninguém me telefonou, acho que ninguém achou graça nisso aí. E eu peguei aquilo e gostei, né? Gostei, falei, 13 trabalhos de amor. Você tem o livrinho? O livrinho grampeadinho. Eu falei, bom, vou selecionar 6, 13 é muito, né? E foi assim, peguei esses trabalhos de amor, que eu acho também o tema muito interessante, né? Os trabalhadores anônimos, né? Isso que é coisa pior que ficar numa catraca de ônibus, vendo o pessoal passar, não é? Então, eu nunca faço nada de, assim, à toa, assim, tem sempre uma intenção. E a intenção do Luiz Milanese, naturalmente, foi chamar a atenção para esse tipo de trabalhos. E eu falei, não, eu vou emplacar nessa história e vou fazer a música. Essa foi essa suíte, né? Agora essa próxima peça que eu acho que vai, não sei não, como é que fica o negócio de direito autoral do Neruda? O Neruda é uma editora, eu usei uma editora espanhola, eu comprei no Chile, mas a editora, uma é espanhola, a outra é de Buenos Aires. E o outro texto que eu usei é um fragmento de Bartolomé de las Casas, que é dos anos de 1500, então, portanto, isso aí não tem problema. Eu usei um fragmento de uma carta dele para o rei Felipe da Espanha. Encaixei, fiz uma colagem, porque a palavra aí é essencial, né? Principalmente aquele começo, quando nasce o Lautaro, a primeira peça, é o nascimento de um chefe indígena, que foi muito valente, tal, lutou com os espanhóis, ganhou umas batalhas, mas no final acabou sendo morto. São 3 linhas esse poeminha. Esse é pequeno, o Lautaro é pequenininho, eu não estou com o livro aqui. Depois tem mais 2, que é La Isla, onde ele fala da ilha de Páscoa, que também é uma coisa muito, muito fascinante, aquela ilha, né? Ele chama La Rosa Separada, ele fala, né, nesses totens, né? Depois tem uma no final, o Volta ao Canto General, que ele fala na América. Essa sim, a América foi despojada, foi roubada, foi, enfim, foi conquistada, foi com violência e tal. No final eu usei esse termo. Então a formação é a dos Pérides, 2 sopranos. Eu poderia ter feito um só, mas eram 2, barítono, que agora é o Sandro, né? Piano, percussão, flauta, que era o Rogério. Flauta, tem mais alguma coisa? Bom, tem violão, mas eu não pus violão. Poderia ter posto, mas eu confesso que eu tenho dificuldade para escrever para violão. Eu escrevi uma peça aí, mas foi difícil. Não pus violão, que é o Paulo, né? Foi meu aluno, Paulo Porto Alegre. Foi meu aluno lá no Brooklyn. Então, a formação é a dos Pérides, que era, não sei, agora está um pouco diferente, né? Tem mais gente, tem mais tenor agora, né? Tem cordas também, violino. Tem cordas, Então, não tinha, naquela altura era isso. Então, mas isso pode ser adaptado, né, alguma coisa. Mas se a gente tira todas as palavras, perde o sentido de ser sul-americano, não é? Claro. Que aí só ficaria só Las Casas, né? Mas vai dar tudo certo. Eu acho que vai. A Rosana, ela tem... E de onde vem essa inspiração latino-americana? Um pouco do Pérez, um pouco do Pérez. Não, porque se eu fiz pensando no grupo, né? Mas é que eu gosto mesmo da América, eu acho que assim, a gente nem
se deu conta das belezas daqui, né? E também pela maneira como nasceu esse continente, né? Uma maneira trágica, né? Trágica. A hispânica foi pior, não é? Eu acho que a hispânica foi... Eu estava falando com o Sandro, ele disse que ele é filho de espanhol. Eu falei, bom, nada contra. Mas os portugueses também foram violentos. Mas a Espanha foi terrível, né? Porque eles iam atrás do ouro, da prata, e nós tivemos bandeirantes. Mas eu acho que ali matavam aqueles chefes indígenas de dinastias importantes dos incas, né? Política de destruição, né? De nobreza. Os edifícios É, cortados pela metade. foi coisa horrível, é. Então, isso também deixa a gente... Apesar de eu ter todo o lado europeu, né? Europeu e árabe, né? Mas o árabe está tão distante para mim, porque eu nunca fui lá e nem irei. Então, o meu lado que pesa mais é o italiano e o suíço, né? Então, é mais Europa mesmo. Mas a América você vive aqui, né? Você tem que acabar se... Isso é um castigo, sentar nesse banco. Como é que você se sente hoje nesse mundo? Você que tem essa história, vamos dizer assim. Tanto do ponto de vista de pessoa que luta, quanto do ponto de vista de pessoa sonora, vamos dizer assim. Sei. A pergunta é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo resumir. Bom, não me sinto muito bem, não. Não porque é aquela história que eu falei, não estou nem lá nem cá, né? Então, eu prezo muito as pessoas que me procuram, me consideram. Tem algumas pessoas que eu considero importantes e que dão um certo valor ao que eu tenho feito. Mas, por outro lado, eu acho que é uma coisa muito ingrata você dedicar a vida inteira. E, bom, eu tenho uma queixa mais de fundo material, aí eu vou ficar naquela, nada de Rousseau. Mais material, que eu não, eu sou uma desempregada, entendeu? Eu nunca consegui ter eu tive uns azares aí com as universidades, são histórias muito, muito chatas de ficar repetindo. De modo que eu cheguei nessa altura da vida, com 83, e não consigo nem pagar uma pessoa para organizar meu material. Isso é bem reles, estou falando da coisa bem, sabe? Money, né? Ó, esse é um lado. Agora, o outro lado é esse que eu estou falando, que tem pessoas que eu prezo muito, que considero muito e que me procuram e que reconhecem que eu fiz alguma coisa que valeu a pena. Mas não são muitas pessoas, não são muitas, mas às vezes é melhor as poucas muito boas, não é, do que uma multidão. Então eu me sinto assim, um pouco ET, sabe? Não sei bem o que eu sou. Não sei o que eu sou, se valeu a pena o que eu fiz. Se eu deveria ter ficado como intérprete, acho que eu não ficaria, não. Eu gosto muito de tocar e tal, mas não era o meu barato, não. Mas se eu devia... Então, é assim, mexi um pouco com o ensino. Ensinei bastante, né? Na Bahia, por exemplo, o pessoal me prestigia muito da Federal da Bahia. Eles sempre me convidaram e eu trabalhei lá 1 ano direto. Morando aqui, trabalhando lá, eu concluí que não ia dar certo, eu ia ficar muito cansada, né? E vinha todo mês para São Paulo e tal. Então, o trabalho que foi lá na Bahia foi muito bom. É um período que eu considero muito bom, porque quer dizer, eu era uma partezinha do nós. Manuel Veiga, Angela Lirne e tal, conseguimos implantar o mestrado e depois doutorado em etnomusicologia. Foi das primeiras universidades que fez isso. No Sul estava também
Não sei se foi um pouquinho antes, um pouquinho depois, no Sul. São Paulo, não. São Paulo, não. E isso eu tenho uma certa mágoa, porque eu propus, eu indiquei professores. Não tem o Branda Lacerda, que é dessa área, mas ele não tem essa cadeira etnomusicologia. Não. É a história da música brasileira. E uma vez fui convidada, eu já trabalhava no Santa Marcelina, e me convidaram para dar aula junto com o Lacerda, fazer um curso a dois, com horários diferentes. Seria uma honra para mim, era muito amiga do Lacerda, gosto muito dele, mas a visão de música brasileira dele não é a mesma. Então eu pensei, não vai dar certo, porque eu tenho uma visão, para mim, tudo isso que eu falei aqui é música do Brasil, né? Não sei se é brasileiro do Brasil, é música. Então precisa ter uma afinidade nesse sentido, né? E na Bahia, não. Na Bahia a gente se entendia perfeitamente bem. E tinha um pessoal muito bom. O Gerard Beag, o Gerard Kubik, o Kwabena Nketia, o Seeger, sabe? Pessoal de primeira linha. E a gente fez lá, eu digo a gente porque eu estava no meio. Começaram as jornadas, depois das jornadas, até que se alinhavou a Sociedade Brasileira de Etnomusicologia, a ABET, Associação Brasileira de Etnomusicologia, só foi isso se dar em 2001, num dos congressos do ICTM, que é um órgão internacional, né? Quer dizer, demorou um tanto. Nós começamos em novembro. Nós começamos nos anos 80, que o Veiga começou a me chamar. Nos anos 80. Então, esse período da Bahia foi muito bom. Eu dei aula lá, eu ia também tive orientandos, co-orientandos. Tem uma moça que fez um trabalho muito interessante aqui sobre a Nicei, sobre música de Okinawa, aqui em São Paulo. Ela mora na Paraíba, né? E eu estava lá na dúvida, será que eu faço organologia, né? Porque ela estudava muito instrumento. Né? Eu falei, minha filha, você, com esse olhinho, vai estudar música japonesa em São Paulo. Achou coisas incríveis aqui. Ela fez mestrado e doutorado. Uma moça muito dedicada, muito inteligente, talentosa. Então, esse período da Bahia é um período que me deu muita satisfação. Porque eu falava a mesma língua com as pessoas, entendeu? Agora, aqui em São Paulo, aqui eu não consegui essa resposta, né? Não tinha diálogo, né? Agora, em ciências sociais, sim. Só que não eram músicos. Mas eles chamavam músicos para dar curso. Você veja só a diferença. O Seeger foi dar curso lá na antropologia, o Gerard Kubik foi dar, o Casadim Mukuna foi dar curso africano lá na antropologia. Você veja, é a mentalidade diferente, né? E então eu me sinto assim meio na periferia da situação. Já que você perguntou como é que eu me sinto, eu me sinto meio periférica, mas isso para mim também já passou, a minha vida já está, estou no final da linha, quer dizer, não tem, né, o que fiz, o que não fiz, paciência. Agora, não sei se eu deveria me concentrar em composição e melhorar, porque eu tenho falhas, eu nunca escrevi uma sonata. Aí uma coisa que você pode fazer. O Guarnieri, tipo. O Guarnieri dava bronca. Uma sonata, algo com forma, né? De concerto, um concertino, alguma coisa assim. Mas aí fica por conta da dispersividade, né? E você tem que querer fazer, né? Não, e também de vez em quando eu penso, mas por que eu estou fazendo tanta coisa? Tem tanto compositor maravilhoso aqui no Brasil, tem mesmo, né? Tem uma geração nova aí, né? E não precisa mais. Você também. Não
sua contribuição com Mas, suas experiências de vida. a gente contribui, eu acho que isso tudo é para a cultura do país, né? Eu acho que é uma coisa, é um jeito de você pagar o porque você vive aqui, né? Mas você não tem mais aquele elan, né, de fazer muita coisa. De vez em quando dá uns. Eu fiz uns vocalizes agora há pouco tempo. Há pouco não, eu comecei há tempos, mas fiz toda a revisão esse semestre que passou. Então eu pensei, não tem direito autoral. É só vocalista. Não vai dar problema. Mas é só para voz e piano, né? E acho que foi a última coisa que eu fiz. E essas peças que eu fiz com os Pérides, eu dei uma ampliada, porque eu comecei nos anos 2010, comecei antes, 2005. O Zé Antônio, quando ele me procurou, que ele foi lá me visitar e tal, aí eu me inteirei mais do que era o Hespérides, né? Aí eu comecei a fazer essas peças pensando no grupo. Mas depois deixei. Aí veio o trabalho de Mário de Andrade. Aquilo sim que deu trabalho. Deu trabalho em todos os sentidos, porque me aborreci muito, enfim, mas fiz. Foi lá na biblioteca, foi uma coisa muito louca, porque o palco da biblioteca é ótimo. É ótimo para 4, 5 músicos no máximo. E tinha 9, né? E a acústica é muito boa, né? É um auditório muito simpático. Mas, nossa, deu um desacerto lá com o cantor, e, enfim, uma coisa meio desagradável. Mas aí já estava tudo engrenado, a verba, né? A TV Cultura ia gravar, estava tudo pronto. Mas aí houve um desacerto, o cantor desistiu, e, enfim, na última hora foi um aborrecimento. E as peças são muito pesadas. Nossa. Você não estava lá, né? Não estava, não sabendo. Bom, eu tenho isso gravado e tenho filmado também. Mas foi feito? Foi. Tinha um outro, trocou o cantor? Olha, 1 mês e meio antes que eu soube que não ia mais cantar, toca procurar outro. Foi muito bom, aliás, Carlos Eduardo Marcos. Eu não conhecia. Muito bom, boa técnica, ótimo, só que coitado, não teve tempo de se familiarizar com o texto. Mário de Andrade é pesado, você sabe, né? É pesado. A primeira peça eu já tinha feito para esse programa aqui, que foi feito na Alemanha, em várias cidades da Europa. A primeira peça já estava pronta, o Acre Noturno. Mas as outras eu fiz Acre Noturno, tá? Só que essa já tinha sido feita, né? Mas as outras, que foi sugestão do cantor, foi qual é mesmo? Improviso do Mal da América, que é uma poesia pesada, e qual foi outra? Pela noite de barulhos espaçados. Depois você lendo o Mário de Andrade, sabe quando é que ele escreveu isso e tal. Esse Acre Noturno é o mais leve. Acho que então a cidade foi feita em Paris, em Londres, na primeira página diz. Acho que aí na contracapa, não é? Começou em Berlim, Potsdam, depois foi em Bayreuth, depois foi em Würzburg. Esse aqui eu assisti. E Bremen eu assisti. Daqui para lá eu já não fui. Viena acho que eu fui. Londres eu não fui, München, esses aqui eu não fui. Depois eu fui em Belém e Manaus. Porque como o assunto era Amazônia, sim, eles fizeram aqui também, né? Foi muito bonito esse concerto, o programa é muito bonito. Eles fazem tudo muito bem feito, né? Aí eu falei, gente, mas aqui Brasil é diferente. Você não tem os recursos. Você viu o meu programa da biblioteca? Programinha
pequenininho, simplesinho. Não tem os recursos Não que... tem, não tem uma Essa coisa. fundação, eles doavam dinheiro, os alemães. Não, Sabe, eles, assim, a arte para eles né, então essa peça já tinha sido feita, né, até gravada. E tudo. Agora, as outras foram novas, mas para o cantor, no caso do Eduardo, foi tudo novo, né? Não sei como é que ele conseguiu porque ele é competente, né? Porque não é fácil, né, pegar um texto assim. Os dois últimos, Improviso do Mal da América e Pela Noite de Barulhos Espaçados. São textos fortes, né? Agressivos até. E esse está gravado? Tá filmado também. Foi. A diretora da biblioteca conseguiu uma verba pequena. Eu fico sempre muito constrangida com essa história de cachê dos músicos. Porque eu ganho muito pouco, né? E ela conseguiu com a secretaria, sim, municipal, conseguiu uma verba pequena que deu para pagar isso e filmaram e foi gravado. Tem a gravação, tem. Suzana, Fala. muito obrigado por hoje. Gente, eu falo muito, né? Se me der corda. Não.